Queridos amigos, depois da narrativa sobre a revelação de que o Evangelho incluía todos os que acreditavam, entre eles os gentios, e ver o êxito da pregação na Antioquia, no capítulo 11, vem um relato da perseguição pelo rei Herodes. Os sucessos que este capítulo apresenta não estão desconectados da realidade que inspira os discípulos e convertidos da época. Deus se manifesta através de seu anjo e intervém no desenvolvimento dos acontecimentos. Desde o início, o texto apresenta problemas enormes: perseguição e morte. A gravidade desses fatos se reflete na pessoa de Tiago, irmão de João, que morre. À medida que a história avança, o rei também avança com a prisão de Pedro. O mais grave é que tudo isso acontece no contexto da festa da Páscoa, que comemorava a libertação dos hebreus das mãos dos egípcios, uma contradição que denota a distância espiritual daqueles homens. Outro aspecto de contradição é que, com a Páscoa, houve uma aparência de zelo em guardar a lei de Deus, mas isso não foi alcançado pela violação dos princípios dessa lei. A morte de Tiago e a prisão de Pedro foram o motivo para que a igreja primitiva se entregasse à fervorosa oração. O contraste entre os discípulos de Jesus e os que não eram seus discípulos se reflete na ação de uns e de outros. Nos tempos em que vivemos, muitas vezes podemos ser um contraste. Devemos escolher de que lado nós estaremos. A próxima cena a ser considerada é o que aconteceu na prisão onde Pedro estava. O rei havia feito grandes esforços para obter a segurança necessária para que o prisioneiro não escapasse. 16 soldados. 2 soldados, por exemplo, foram presos por correntes aos pulsos de Pedro. Isso além dos 3 portões com guardas que o separavam da liberdade. Um anjo do Senhor se apresentou. Uma luz resplandeceu. O anjo acordou Pedro. Ele o libertou das correntes. Os portões que o separavam da liberdade se abriram, mas os soldados não perceberam nada. Pedro, livre, caindo em si, disse: "O Senhor enviou o seu anjo." Por causa disso, Herodes ficou muito irado e desceu a Cesareia, onde, por vanglória excessiva, o anjo do Senhor feriu e ele foi devorado por vermes. Que correntes aprisionam você? Quão longe você está de ser livre? Nas circunstâncias mais difíceis, Deus não desampara seus filhos. Tudo ao nosso redor pode estar na escuridão, mesmo fazendo as coisas direitinho, mas devemos confiar na soberania de quem está atento às nossas necessidades. Deus pode libertar você das correntes do pecado por meio de Jesus Cristo. Hoje, agora, é a sua oportunidade de crer e aceitar Jesus como seu Salvador. Bênção para você e sua família. Fome de Poder foi um filme lançado em 2016, o qual conta a história da ascensão das lojas McDonald's desde sua fundação até sua mais completa expansão. No filme, acompanhamos a criação do que hoje é uma das maiores empresas de fast food a nível mundial. Com uma história de início simples, como qualquer pequeno empreendimento, os irmãos revolucionaram a maneira de vender lanches. Porém, o que surpreende nessa história é que não foram os irmãos McDonald's que prosperaram com o negócio, mas sim um ganancioso Ray Kroc, o qual conseguiu tomar a rede de fast food de seus idealizadores. A trama mostra que algumas pessoas, por causa do poder, estão dispostas a tudo, inclusive trair, mentir e quebrar todas as regras éticas e morais. A fome de poder também foi o que levou um governo romano da antiguidade a perseguir e matar pessoas inocentes. No capítulo 12 do livro de Atos, encontramos o fim da história de Herodes Agripa I, o qual era sobrinho de Herodes Antipas, que matou João Batista, e também neto de Herodes o Grande, que governou nos dias do nascimento de Jesus. Em geral, ele era conhecido por sua popularidade entre os fariseus e fazia de tudo para ter o poder da opinião pública ao seu lado. E justamente foi por esta razão, para ser popular entre os judeus, que ele decidiu eliminar a igreja cristã matando Tiago e prendendo Pedro. No final do capítulo encontramos Herodes vestido com suas roupas reais, discursando diante do povo de Tiro e Sidom que o idolatrava. Mas seu discurso é tragicamente interrompido, justamente quando ele parecia alcançar o topo da fama. Veja o que diz os versos 21 a 23. Em um dia designado, Herodes, vestido de traje real, assentado no trono, dirigiu-lhes a palavra. E o povo gritava: "É a voz de um Deus e não de um homem." No mesmo instante, um anjo do Senhor feriu Herodes, por ele não haver dado glória a Deus, e com medo de vermes, morreu. Que fim trágico! Em seu orgulho e vaidade,
Herodes resolveu brincar de Deus, mas se tornou símbolo da ilusão do poder, pois se esqueceu da realidade da fragilidade humana. Ao escrever para o mundo romano, o antigo historiador judeu Joséfo também descreveu a morte de Herodes em detalhes tristes. Ele colocou uma vestimenta feita totalmente de prata e de uma contextura verdadeiramente maravilhosa, e entrou no teatro de manhã cedo. Logo seus bajuladores gritaram, um de um lugar e outro de outro, que ele era um deus. Uma dor severa também surgiu em sua barriga, e começou da maneira mais violenta. Quando ele estava bastante exausto pela dor na barriga por 5 dias, ele partiu desta vida. Triste fim de um homem. Se enganou pensando que era Deus. O fato de sua morte se dar de dentro para fora evidenciou o grande problema de sua existência. Uma aparência externa maravilhosa, enquanto que por dentro estava corroído. Sua fome de poder o levou a terminar a vida como comida de vermes. Obrigado por assistir este vídeo. Se inscreva no canal.